Diferente do que muitos pensam, o maior problema da Rússia não são as sanções impostas pela União Europeia e o restante do mundo, ou muito menos pelos conflitos diretos com a Ucrânia. O grande medo de Putin vai muito além disso. É algo tão preocupante que pode fazer com que a economia russa declare falência nas próximas décadas. Mas você sabe qual é a maior preocupação da Rússia para os próximos anos? Qual é realmente o grande medo do presidente Putin? Assista esse vídeo até o final para entender como o país chegou a esse ponto e como a Rússia está trabalhando para evitar um colapso insano em seu poder. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like se este vídeo te agregar de alguma forma. Seu like é muito importante e ajuda o canal a trazer mais conteúdos como este. Rússia, país localizado ao leste europeu, detentor do maior território terrestre do mundo e que possui a 11ª maior economia do planeta. O país está passando por inúmeros problemas desde o início da guerra, incluindo as sanções impostas pela União Europeia, a desvalorização de sua moeda e as consequências de um conflito armado. Mas diferente do que muitos pensam, a guerra entre Rússia e Ucrânia não começou em 2022. Este conflito é antigo e vem desde o século XVIII, quando o Império Russo procurava expandir seu território. Mas voltando para o período atual, em 2014, a Rússia consegue anexar a Crimeia, uma região que na época pertencia à Ucrânia, e apoiou separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. A Rússia justificou sua ação com base em preocupações com a segurança de sua população de língua russa na região, alegando apoio aos movimentos separatistas. Desde então, ocorreram combates constantes entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Os confrontos causaram um alto número de vítimas e fez com que milhares de pessoas fugissem da região. A Ucrânia recebeu apoio internacional significativo, com muitos países ocidentais condenando a anexação da Crimeia pela Rússia e fornecendo assistência financeira e militar à Ucrânia. No entanto, a Rússia manteve seu apoio aos separatistas, fornecendo armas e outros recursos. A situação política e militar na Ucrânia é altamente instável e complicada por fatores geopolíticos e étnicos. A guerra resultou em tensões significativas entre a Rússia e as nações ocidentais, incluindo sanções econômicas contra a Rússia. E em novembro de 2021, ocorreu um aumento nas tensões entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia expressou preocupações sobre uma possível escalada militar russa na fronteira, e houve relatos de um grande acúmulo de tropas russas na região da Crimeia e nas fronteiras orientais da Ucrânia. E o marco inicial da guerra entre Ucrânia e Rússia ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa no território ucraniano, por meio de ataques terrestres e aéreos. A Rússia deu início ao que chamou de Operação Militar Especial. A Rússia usou como justificativa uma possível entrada da Ucrânia na aliança da OTAN, que tem como sua principal influência os Estados Unidos. E segundo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a presença da aliança na região se caracteriza como um risco à segurança de seu país. Desde então, o país tem recebido inúmeras sanções de todas as partes do mundo, afetando diretamente a sua economia. A Rússia foi proibida de importar e exportar muitos recursos da Europa, fazendo com que suas commodities caíssem de preço. Mas entre todos esses conflitos e guerras por território, temos a China, a grande parceira comercial da Rússia, que semanas antes do início da guerra na Ucrânia, o líder russo e chinês Vladimir Putin e Xi Jinping tiveram uma reunião em que deixaram claro que sua aliança estava mais forte do que nunca, e que após o início da guerra se tornou disparado o país que mais importa recursos da Rússia, principalmente seus recursos energéticos. Suas exportações de petróleo e gás natural subiram cerca de 50% desde o início das sanções impostas no continente europeu. Para se ter ideia, antes da guerra, apenas 0,4% das transações entre os países eram pagas em moedas chinesas, número este que chegou a atingir a marca de 16% após a guerra. Mas o que parecia ser a salvação para a Rússia pode acabar se tornando um pesadelo. Devido aos grandes gastos econômicos que um conflito gera, a Rússia precisava de um autofinanciamento para sua máquina de guerra.
E devido à Rússia não possuir mais tantos parceiros comerciais como antes, ela acabou se tornando refém às propostas chinesas, que hoje é o único país que consegue fazer grandes importações sem ser afetado pelas sanções. Os gastos chineses com energia russa, incluindo petróleo e seus derivados, chegaram a 88 bilhões de dólares em fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. E de acordo com os dados da alfândega russa, esse número foi 50% maior comparado aos 12 meses anteriores. E no início de 2023, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e se tornou o maior exportador de petróleo chinês. O preço médio por barril fixou-se em cerca de 73 dólares, uma queda de 12% comparado ao mesmo período no ano anterior. O presidente russo Vladimir Putin garantiu em uma entrevista que a Rússia está em condições de satisfazer as crescentes necessidades energéticas da China. O país asiático pode comprar energia da Rússia sem entrar em conflito com as sanções impostas pelos Estados Unidos, Europa e Japão. Todas essas medidas podem estar levando a Rússia a uma grande armadilha, já que ela está disputando preços com alguns países emergentes, como o Cazaquistão e a Mongólia, que faz com que a Rússia precise baixar cada vez mais os seus preços para permanecer ativa no mercado internacional. E para efeito de comparação, no ano de 2000, a Rússia exportava cerca de 20% dos seus produtos para a China, enquanto o Cazaquistão exportava apenas 8%. Mas 20 anos depois, os países se inverteram, com a Rússia exportando somente 10,2% de seus produtos e o Cazaquistão atingindo uma marca de 18,5%. Número este que continua crescendo ano após ano, com diversos países no mundo, mas principalmente na Ásia. A incapacidade de importar tecnologias fez com que várias empresas russas fossem impedidas de se modernizarem, causando um déficit nos avanços tecnológicos do país. De acordo com a Comissão Europeia, desde fevereiro de 2022, os Estados-membros proibiram as exportações de bens para a Rússia no valor de 43,9 bilhões de dólares e travaram a importação de produtos russos no valor de 91,2 bilhões. Entre as proibições de vendas está o sistema tecnológico, com semicondutores e sistemas eletrônicos, além de vários tipos de equipamentos industriais utilizados pela indústria russa. A estratégia russa para suprir essa necessidade tem sido através da importação de outros países emergentes, como o Quirguistão, a Turquia, a Armênia ou a Geórgia. Mas isso não quer dizer que seja uma boa solução, pois estes países possuem uma tecnologia muito inferior aos países de primeiro mundo, oferecendo um produto de menor qualidade por um preço mais alto. O país também procura investir em sua infraestrutura. A Rússia tem procurado desenvolver e modernizar suas próprias redes de transporte, energia e logística. Isso inclui a construção de novas rotas de transporte, como a ferrovia Transiberiana, que conecta a Rússia com a Ásia Central e o Extremo Oriente. Conforme observamos, a Rússia está empenhada em diminuir sua dependência da China, adotando estratégias de diversificação de parcerias comerciais e investimentos em infraestrutura. Ao fortalecer laços com outros países e regiões, a Rússia busca garantir sua estabilidade econômica e política, reduzindo riscos e ampliando seu alcance global. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.